A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, tem relação direta com o nosso dia a dia. E um dos fundamentos dessa norma é a defesa do consumidor. Então, nós precisamos falar sobre ela. Nós estamos inseridos na era digital. Estamos vivendo no mundo virtual, trocando mensagens, colocando as nossas informações na rede mundial de computadores. Nesse cenário, os nossos dados são de suma importância. Para criar um perfil em uma rede social, eu preciso informar o meu número de telefone, eu informo a data de nascimento e também informo o meu e-mail no mínimo. Depois, quando eu vou fazer uma compra pela internet, além do meu endereço, eu também informo os meus dados bancários e ainda eu estou dando uma informação relevante para os fornecedores. Quais são as minhas preferências? Ou seja, se eu escolho comprar um par de tênis ao invés de comprar um par de sapatos de salto, eu estou informando algo interessante e posteriormente esses fornecedores podem usar essa minha preferência para fazer alguma abordagem comercial. Bem, um dos desafios de viver no mundo virtual é que nós ainda sabemos pouco sobre a coleta dos nossos dados e principalmente como esses dados são usados pelos fornecedores. Desde 1988, a Constituição Federal já garantia a inviolabilidade dos nossos dados, mas no contexto contemporâneo isso ainda não era o suficiente. Faltava um regramento específico. A União Europeia aprovou a Diretiva de Privacidade Eletrônica, adotando as medidas para a proteção dos dados. E no Brasil, em 2018, foi publicada a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Os grandes objetivos deste regramento é proteger o nosso direito fundamental de liberdade e de privacidade e também a inviolabilidade da intimidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Essa lei é aplicável nas seguintes situações. Na primeira delas, nas operações de tratamento de dados que sejam realizadas em território nacional. Em segundo, nas operações de tratamento de dados que visem oferecer ou fornecer bens e serviços. E, ainda, se os dados pessoais que são objetos do tratamento tenham sido coletados no Brasil. Existem algumas hipóteses de exceção, mas que nós não vamos aprofundar aqui. Bom, já que a gente está falando de forma mais prática, sabe aquela pergunta que surge quando você está navegando um site? Deseja aceitar os cookies? Na verdade, o que o site está querendo saber é se ele pode salvar os dados da sua navegação. Se você aceitar que ele salve os dados da sua navegação ou se você aceitar os cookies, essas informações serão gravadas no navegador e o site poderá depois ter acesso a essas informações. Vale mencionar que cookies são, na verdade, apenas uma das formas de armazenar os dados. Bom, então, se eu aceitar os cookies e os dados da minha navegação ficarem guardados, inclusive os meus dados pessoais e as minhas preferências, a empresa pode acessar essas informações depois e me incluir em uma campanha publicitária. A questão é que ela precisa respeitar as regras vigentes. A minha sugestão final para você é que quando encontrar aquela perguntinha, deseja aceitar os cookies, analise para que servirá a coleta dos seus dados antes de aceitar. Lembre-se que o site precisa te dizer com clareza a utilidade daquela coleta. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar.